Olá, pessoal, boa noite mais uma vez. Hoje, o nosso encontro de hoje vai ser ministrado aí pelo professor Luiz Velasco, um tema muito importante que vai ser falado hoje sobre o direito penal econômico. Lembrando sempre que ele está vindo apresentando inicialmente uma parte introdutória, porque é de extrema importância. Nós, advogados recém-formados e estudantes, a gente tem uma informação e conhecimento muito superficial sobre o tema, mas sempre deixando aqui claro que ele está passível a futuramente gravar outros vídeos, a outras aulas e trazendo casos práticos aqui para nós. Então, primeiro, Luiz, quero agradecer a sua presença e mais uma vez a sua disponibilidade aqui de estar presente. Vou passar já a palavra para que você possa aí nos enriquecer com o seu conhecimento. Para mim é sempre uma honra estar falando com vocês. Não só por estar no meio de pessoas que eu tenho uma profunda admiração, mas poder falar de um assunto que, de fato, é o terceiro da minha trilogia, né? Mas é um assunto que me parece, e talvez vocês tenham a mesma impressão, que é muito pouco divulgado no ambiente jurídico. A gente está sempre acostumado a falar de processo. Hoje, por exemplo, a gente já ouviu muitas vezes falar de direito penal, inclusive na faculdade, inclusive é a matéria preferida de muitas pessoas. Mas o que é esse direito penal, então, voltado à ordem financeira, né? Eu fiz um trabalho de pós-graduação sobre esse assunto de direito penal econômico, e muito se falava sobre o direito penal, grande parte do curso, né? Sobre a introdução, a grande introdução foi sobre direito penal, sociologia, enfim, entendimento da sociedade. Paralelo a isso, a gente tinha aulas sobre direito bancário, direito econômico, ordem econômico, economia, etc, etc. E no final, na terceira parte do curso, então, é que começou o diálogo entre o direito penal e o direito econômico. Por quê? Porque a nossa, tanto, né, para lembrar de todo o conteúdo que a gente teve desde o início da nossa faculdade até o fim, falando sobre o direito penal, e abordar para aqueles que não tinham noção nenhuma sobre o que é a ordem econômica, o que é a economia e o que é a visão do direito dentro da economia, não a visão da economia do direito, né? Mas é sempre partindo do direito para a economia, algo que eu sempre deixo claro a vocês. Não estamos aqui falando sobre abordagens de economia. Nós somos profissionais jurídicos e é isso que a gente está buscando aqui. Olhar sobre a perspectiva do direito dentro de uma área que é a nossa área da ordem econômica. E aí eu pergunto a vocês, e isso eu queria um feedback. O direito penal, ele vai tratar de mazelas sociais, né? Ele vai tratar daquilo que a sociedade encara como sendo moral, condutas esperadas do cidadão médio, aquilo que é a ordem social daquela sociedade específica. Então, você vai ter um direito penal de uma forma no Brasil, um direito penal de uma forma num outro país. Existem países, como vocês sabem, né, que existem legislações diversas dentro do mesmo estado a respeito desse tema. E aí a gente pode pensar, por exemplo, se o direito penal ele tutela e chancela condutas dentro de uma sociedade, o que é, então, essa conduta esperada a partir de uma ordem econômica? Eu quero até provocar um pouco mais, não que esse seja o termo específico, mas é como eu gosto de abordar, né? No direito penal, ele vai tratar sobre pecados. Quais pecados? O pecado de matar alguém, de lesar alguém fisicamente, moralmente, enfim, uma série de questões que será, então, passíveis de repreensão daquela sociedade. E qual, entre aspas, seria para vocês, na opinião de vocês, o grande pecado da ordem econômica de uma sociedade, né? O que vocês podem me trazer aí como informação?
Pode ser uma palavra, gente. Não precisa discorrer muito sobre o assunto, não. Só para a gente aliar um pouco a nossa visão sobre o tema e não ficar no mundo abstrato. Por favor, Antônio. Opa, então, eu penso que seria uma participação da sociedade, né, na fiscalização, né, cobrar, né, das autoridades competentes, de acordo com o crime, providências, né, diligências a esse respeito, Ministério Público, principalmente, né. Então, seria, no meu entendimento, esse poder de vigilância, né, Sim. da sociedade. Um poder de vigilância exercido pelo Estado, né? Seria isso? Antônio? Mais alguém? Mais alguém? Consegue contribuir? Bom, eu vou falar a minha visão. E a partir disso a gente pode dar prosseguimento. Bom, a meu ver, o direito penal econômico, ele vai tratar sobre a mazela social, especificamente das condutas sociais referentes à ganância. Quando há uma pessoa, uma instituição, uma conduta gananciosa de colocar-se numa posição de levar vantagem sobre o outro, levar vantagem imérita, levar vantagem indevida, levar uma vantagem que prejudica alguém. E isso, meus amigos, é muito comum no nosso país. Seja por informações, seja por valores, enfim. A nossa sociedade e o mundo em que a gente vive é uma sociedade muito gananciosa. É uma sociedade que, infelizmente, busca muito se tirar vantagem sobre alguém, se colocar numa posição de que eu tenho uma informação privilegiada e eu utilizo dessa informação para prejudicar o outro. E eu vejo que o acesso à informação, por mais que ele tenha se difundido, o acesso da informação hoje, ele é, digamos assim, né, redundantemente, muito acessível, mas mesmo assim, nós não vamos, a nossa forma de acessar informações, ela é muito superficial. A gente vai muito pouco profundo em informações. E isso, dentro da ordem econômica, os prejuízos que trazem são prejuízos econômicos, financeiros, prejuízos de desenvolvimento econômico de um país ou de um pequeno negócio, ou a pequena parcela, né, do direito econômico, que é, de fato, o cidadão médio, o cidadão comum, que eu digo, trago nos meus trabalhos, né? Sempre enxergando sob a ótica do cidadão médio. Então, sob essa ótica do cidadão médio, eu digo para vocês que o grande pecado do direito penal econômico é a ganância. E a ganância, ela tem uma influência, a conduta, né, gananciosa é aquela que faz com que, quer dizer, perdão, o efeito contrário da ganância, dentro dessa ótica do direito penal econômico, é aquela que coloca todo um sistema econômico sob o risco de ruína, de levar um país à ruína, de levar empresas à ruína, ou de levar a vida econômica de uma família à ruína. Então, por exemplo, quando o nosso amengo Antônio ele traz para a gente essa necessidade do Estado, ou de haver órgãos regulamentadores de uma ordem econômica, é exatamente a fim de evitar aquilo que para nós é tão caro, que é a nossa vida econômica, a nossa vida financeira, aquilo que a gente busca com o resultado do nosso trabalho. Mas aí eu digo para vocês, meus amigos, que isso também é muito importante, né? Se eu enxergo
o funcionamento de uma sociedade, da economia de uma sociedade, da economia da minha família, diferente de você, diferente de um outro determinado, de uma outra determinada parcela da sociedade, nós vamos ter muitos problemas. É o que acontece, no caso da nossa sociedade, com muitos outros crimes, né? Eu enxergo, e nós, enquanto sociedades, enxergamos que não é legal eu simplesmente puxar uma arma e dar um tiro a esmo na cabeça de alguém. Isso gera um impacto ruim para a sociedade. Agora, se eu divulgo informações que fazem com que o mercado de valores mobiliários, por exemplo, que é o mercado financeiro, gere um determinado movimento e eu, com informações privilegiadas, faço um movimento que tiro vantagem desse mercado, então isso é uma prática que deve ser coibida, que deve ser, enfim, punida de alguma forma, certo? Então, por exemplo, quando eu falo de especificamente crimes econômicos, eu vou estar falando de crimes contra a ordem tributária, crimes falimentares, que são os crimes que levam à falência, né? Levam aquilo que eu chamei, né, de risco da ruína, um exemplo, né? Crimes de lavagem de dinheiro, crimes contra a ordem econômica do país, por exemplo, esse crime que eu falei de manipulação do mercado, né? Crimes da contra-administração pública e crimes realizados pela própria administração pública que fazem com que leve às nações, né, a grandes problemas econômicos, e isso é algo que a gente fala pouco, porque quando vamos tratar, e não vamos tratar a fundo, né, de economia, mas quando vamos tratar de problemas econômicos, quando vamos falar qualquer, isso eu preciso que vocês tenham bastante noção, porque todo início de aula, para tratar sobre um assunto desse, eu quero falar de um cenário macro, mas eu quero que vocês entendam as consequências disso num cenário micro, né? Economia, a gente está sempre falando de macroeconomia e microeconomia. A microeconomia que influencia na macro e vice-versa. Então, pensem comigo, um grande problema suscitado por uma administração pública que leva à falência de milhões de negócios, que leva a problemas familiares de ordem econômica. Esses crimes, essas condutas, né? Muitas vezes elas não são tipificadas. Muitas vezes a gente não tem a quem cobrar penalmente. A gente cobra administrativamente, a gente imputa até penas, né, como, por exemplo, no caso do impeachment, que pode levar à perda de um mandato ou perda de poderes políticos, mas não colocaria ninguém sobre a privação da sua liberdade, por exemplo. A privação de ordem econômica, de alguma forma. Você nunca, no cenário macro, consegue culpar alguém, efetivamente. E no cenário micro, isso é possível? Isso é possível quando a gente está falando de crimes tributários, fraude tributária. Eu, trazendo um caso, né? Hoje tive um cliente que ele é um pequeno empreendedor, mas já tem um determinado faturamento. E pensa comigo, ele teve uma execução fiscal da União, que ele é um empreendedor que trabalha com licitações. E aí quem trabalha com licitações precisa ter toda a questão das certidões, né? Emitidas, seja negativa ou pelo menos positiva, com efeito negativo. E aí ele me procurou, porque ele estava precisando, ele sofreu uma execução fiscal, num patamar lá na casa do $500 mil, e ele estava precisando emitir uma certidão, nem que seja
positiva com efeito negativo. E aí eu perguntei para ele, cara, quando chegou o oficial de justiça falando da existência desse processo, da necessidade de você pagar, da questão de que você está devendo mesmo, você em nenhum momento pensou que talvez houvesse um excesso de execução? O seu primeiro movimento que foi me procurar foi, no meu caso, né, específico, ele fez o parcelamento e ele precisava se manifestar no processo para que esse processo fosse suspenso, e o interesse dele era, de fato, ter acesso à certidão que ele precisava. Mas, com o meu feedback, eu já assessorei esse meu cliente de uma forma a falar, será que você não tem um bom contador que possa emitir um laudo, possa fazer qualquer tipo de o nome... Aferição. Sim, aferição, mas eu usei essa palavra hoje. Como se fosse auditoria. Que pudesse fazer uma auditoria desses últimos anos para ver se, de fato, o erro está na sua contabilidade, no não recolhimento correto do tributo por sua causa, ou um excesso de cobrança de tributos do Estado. A gente que trabalha na área do direito, o direito tributário, ele conversa muito com a ordem econômica do país. Quando a gente fala no cenário macroeconômico, por exemplo, e estamos falando sobre déficit fiscal ou coisas nesse sentido, a gente está falando de direito tributário e a gente está falando de direito econômico. E a gente está falando também que se você não pagar, que se você cometer uma fraude, por exemplo, tributária, você vai necessariamente, pode ser que essa sua empresa venha a falir. E qual vai ser o impacto da falência dessa empresa? Ela vai gerar impactos trabalhistas, ela vai gerar impactos, muito provavelmente, de ordem do direito do consumidor. Então, vocês estão vendo que o direito penal econômico, mas mais ainda, no cenário macro, o direito econômico, ele é muito multidisciplinar. E a gente não pensa diretamente, existe um direito da economia. Sim, existe. Mas esse direito, dentro do cenário econômico, ele vai conversar com outras áreas do direito. Ele vai pedir emprestado. Hoje a gente está focando na questão penal, na questão, mas não percam de vista. Isso que eu preciso de vocês. E é por isso que eu começo todos os nossos encontros, fazendo uma grande introdução para que vocês tenham esse feedback. Para que, com esse feedback, ao enxergarmos as possibilidades, a gente traga essa interdisciplinariedade para o caso. Entenderam? Então, por exemplo, esse meu cliente, eu indiquei para que ele buscasse um bom contador e eu já enxerguei um problema. Ele não tinha um bom contador. E como é importante para nós, enquanto advogados, sermos interdisciplinares na nossa profissão, buscando outros profissionais que nos assessorem. Por exemplo, supondo, numa execução fiscal que você perca um imóvel, será que não é possível você, como advogado, fazer uma parceria com alguém que saiba trabalhar com leilões de imóveis, leilões de veículos, e a partir disso você também poder enxergar possibilidades de negócios aí e trazer um empreendedorismo para a sua autonomia como advogado, mas para a sua possibilidade de atuação, entende? Acho que fui muito longe, mas eu quero que vocês tenham esse feedback, entendeu? Porque a gente vai falar aqui de forma totalmente interdisciplinar, como é o tema de direito penal econômico. A gente está falando de interdisciplinaridade dentro do direito. E aí, meus amigos, trazendo um pouco mais para o nosso tema, eu preciso que vocês enxerguem também que a criação de crimes dentro do cenário econômico,
ela não pode ser muito aberta. Por exemplo, a gente vai lá para o Código de Direito Penal, né? Matar alguém com uso de força, matar alguém, entendeu? Com uso de arma, matar alguém, lesão leve, lesionar de forma, entende? E aí a gente não consegue fazer isso na ordem econômica. Muitas vezes, para podermos tipificar um crime dentro da ordem econômica, nós não conseguimos fugir de um caso muito específico. Por exemplo, o crime que eu considero mais brando são esses crimes que estão dentro da conduta mais geral. Por exemplo, fraude, a fraude, tanto contra credores, que a gente fala muito pouco e que ela está muito divulgada dentro de uma ordem de execução lá dentro do processo civil, mas o quão mal economicamente faz a uma nação a fraude contra credores da forma que ela é feita no Brasil. Gente, para pensar. O quão difícil é, muitas vezes, na nossa atuação, conseguir executar alguém que sabe, de alguma forma, bem escusa, esconder o patrimônio. O quanto isso é comum. Vocês provavelmente já lidaram com isso. Tentaram executar, foram até o final, tem uma quantia enorme e não conseguem citar, não conseguem executar e saem com aquela frustração da certidão de crédito, entregam para o cliente e falam, o dia que você souber de algum patrimônio que essa pessoa exista, volta aqui e a gente tenta executar esse título aí. O quanto isso é frustrante? A mim é muito. Pessoalmente, eu acho uma das piores coisas dentro do ordenamento jurídico é o fato da gente ter muita dificuldade na questão da execução. E não poderia ser assim. A meu ver, se houvesse uma tabelinha, nesse caso, direito civil e direito penal, as coisas poderiam andar muito melhor. E é o que não acaba acontecendo, a menos que tenha algum interesse público nisso. E aí, eu vou falar para vocês outra questão, que já falei um pouco, né? Que a proteção às vítimas do direito penal estão nos pequenos investidores, os mais frágeis empresários, os mais frágeis na questão da pessoa física. Mas pensa comigo, numa relação face ao poder público, o cidadão, o empresário, muitas vezes, ele é o mais frágil. E, penalmente, a gente não consegue imputar ao poder público uma pena que faça a balança ser equilibrada. Entende o que eu quero dizer? O poder público, ele nunca vai estar nessa relação econômica da sociedade como um polo assim, tipificado. Entende? De forma muito clara, de forma que possa ser, de fato, onerado. Assim. Ele, dentro da ordem econômica, até ele pode ser, mas você não conseguiria, por exemplo, tirar a liberdade. Muito dificilmente. Na prática, muito dificilmente. Então, quem é o poder público dentro dessa ordem econômica? Ele é o regulador. Ele é aquele que terceiriza no sentido de, quando cria agências, por exemplo, dentro do direito penal do nosso país, o direito penal econômico do nosso país, quando a gente vai para mercados imobiliários, né, que é mercado financeiro, qual seria, vocês sabem qual é a agência que regula o mercado financeiro e que tem, que fazem as normas que punem o mercado financeiro? Por exemplo, você já ouviu? Normalmente a gente iria para o Ministério Público, né? Mas dentro do mercado financeiro, por exemplo, a agência reguladora é a CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários. E muito pouco a gente tem noção sobre as regulamentações da CVM.
em tempos de mercado globalizado, os bancos centrais dentro de um país, eles podem também criar medidas que gerem punições. Mas lembre, estamos falando de bancos centrais. Na nossa última aula, que foi sobre direito bancário, a gente viu que bancos e Estado, dentro de uma ordem econômica de uma sociedade, eles estão quase que em pé de igualdade por conta do efeito que um banco causa numa sociedade. A possibilidade dele de mexer com a taxa de juros dentro dos produtos que são vinculados ao banco, a possibilidade de, com o pacto de Bretton Woods, né, o banco não ter mais aquela reserva de valor ali necessária para que ele possa garantir o empréstimo, a garantia do crédito. A garantia do crédito, ela não necessariamente é feita hoje na sua íntegra. É o que faz gerar aquele efeito que todos nós sabemos, que se formos todos nós correntistas ao banco agora e solicitar o dinheiro de volta, o banco não vai ter. Porque ele vai ter emprestado uma maior parte daquele valor que nós depositamos a juros para receber no futuro, enquanto isso a reserva dele é de 0,10%. Então, se eu depositei R$100, o banco só precisa ter a garantia ali de... Eu falei R$100? De R$10. Vocês entenderam? Então, esse efeito que o banco tem numa sociedade causa um impacto tão grande quanto o efeito de imprimir moeda, que é o caso do Banco Central. E aí, quem vai regulamentar isso em tempos de globalização, por exemplo? Que eu posso tirar o dinheiro do meu país, colocar em outro lugar, e esse investidor de outro lugar investe no Brasil e pode retirar em uma fração de segundos, muitas vezes, quando muito, né? Tem ali, para valores mobiliários, por exemplo, tem ali uma liquidez de 3 dias, algo nesse sentido, e aí o que você vai encontrar e aí fica o dever de casa para vocês, são as legislações de Basileia, já ouviram falar? No site do Banco Central, por exemplo, nós achamos muitas resoluções nesse sentido, que é toda vez que há um grande problema global econômico, como foi o caso de uma última grande norma de Basileia, que foi no ano de 2010, que vem a partir do estudo realizado da crise econômica de 2008. E, assim, de forma bem breve, até pelo avançar da hora, né, nós podemos falar das 4 resoluções de Basileia, né? A primeira voltada ao crédito, a segunda que gera o índice de Basileia, que é o índice aceitável para que haja créditos saudáveis no mercado. E mesmo assim, nós sabemos, né, que muitas vezes há tomadores de crédito que já tomam esse crédito pensando no calote que eles vão dar. A gente vê isso tanto na esfera micro, de maus pagadores, quanto na esfera de grandes empresários. Quem acompanha aqui futebol vê, por exemplo, o movimento que acontece no Brasil, mas acontece também em muitos lugares do mundo, que são pessoas que tomam o negócio esportivo e tomam crédito e se alavancam ao ponto de que aquela dívida se torna impagável. E como pode isso acontecer, né? Isso é muito comum. E isso é uma legislação lá de trás, mas que não está no nosso ordenamento jurídico. Por quê? Nós temos pouco acesso a isso. E nós, enquanto sociedade, não discutimos isso. Nós, enquanto sociedade, não dialogamos sobre isso. Nós, enquanto juristas, né, enquanto profissionais do mundo jurídico, nós não acessamos esse conteúdo. Nem... A gente está sempre voltado a fórum, processo e tal, mas a gente está pensando pouco a sociedade, inclusive penalmente. As grandes discussões penais que a gente tem estão muito atreladas à vida, à dignidade humana, à dignidade
no seu caráter da pessoa, né? Mas e a dignidade econômica de um pai de família que toma um golpe por conta de um movimento claramente ascendente que a gente tem no país de cassinos online? Quem que você vai culpar, por exemplo? E aqui fica mais um dever de casa para vocês. Não sei se vocês já ouviram, provavelmente já viram. Existem muitas empresas que divulgam seu trabalho, digamos assim, nos intervalos dos vídeos que nós assistimos, né? Uma em específica se chama... esse vídeo vai ser publicado, não vai, doutora Eve? Vai sim. Vai sim. Eu estava tentando abrir o microfone. Vai sim. Então, não é bom falarmos, mas existe uma modalidade de suposto investimento que lesa muitos pequenos investidores, chamados negócios binários, digamos assim, né? E os índices que são demonstrados ali naquele aplicativo, naquela possibilidade de investimento, eles são totalmente emuláveis. Eles não correspondem ao índice de fato, por exemplo, de uma moeda. Eu tenho uma moeda, vocês já entraram em elevadores que ficou ali mostrando o valor do dólar comercial, o valor do dólar de turismo, né? Isso é um valor real, que, claro, né, nos elevadores ele não está mostrando em tempo real, mas existe a possibilidade de você acompanhar em tempo real. E esse tipo de índice, muitas vezes, é emulado dentro de diversas plataformas que não estão ancoradas no Brasil. Não existe nenhuma forma de você executar essas empresas no Brasil, em caso de, como muitas vezes, a retirada do seu dinheiro dali daquela plataforma, do seu direito de movimentar o direito ali naquela plataforma, do seu direito de reaver o direito ali naquela plataforma a qualquer momento. Muitas vezes essas empresas travam o seu dinheiro ali e não deixam que você, entre aspas, saia vitorioso, saia enquanto você está ganhando, a menos que você continue mantendo aquela lógica ali até que você perca tudo. E uma dessas empresas muito famosas de opções binárias, ela tem sua base fora do país e não existe nenhuma possibilidade que eu enxergo, e olha que eu sou um estudioso e interessado da área, de você poder, de fato, executar uma empresa dessa, dentro do nosso ordenamento jurídico. Por quê? Porque ela não está nem aqui. É como se você estivesse... Olha a loucura. Você pega seu dinheiro, coloca em outro país, e por mais que você esteja vendo tudo ali, porque você fez uma transferência para uma determinada instituição, essa instituição jogou para outro lugar, teu dinheiro já está em outro país, e você está enxergando ali no seu aplicativo uma realidade totalmente fictícia, que não existe. Quem que você vai culpar por isso? Se não você, que poderia ter acesso, pesquisado, ido a fundo, e nós ficamos na superfície daquilo que muitos, digamos assim, eu escrevi aqui, né? Muitas pessoas com informação privilegiada, esse é o termo. Porque isso também é um tipo de informação privilegiada. Informação privilegiada porque eu sei quando o mercado vai subir ou quando vai descer? Não, porque eu sei de uma determinada realidade e eu levo vantagem em cima de você sobre essa determinada realidade. Então, pelo andar da hora, vamos agilizar aqui um pouquinho, que existe uma outra modalidade de crimes que afeta o mercado financeiro, né? Que é também... A gente, na verdade, estamos falando um pouco sobre tudo isso, né? Mas eu exaltaria os crimes contra a organização do trabalho. Eu já falei um pouco para vocês sobre isso, que é quando uma grande empresa causa um grande impacto que gera muitos problemas de ordem trabalhista, como, por exemplo, a empresa ter uma má conduta dentro do mercado e essa empresa falha e depois como é que você vai executar? Eu acho que falei para vocês na última, talvez não, mas nós tivemos uma questão aqui no trabalho no escritório que eu exerço,
E aquela coisa, né? Empresa em recuperação de crédito, em recuperação judicial, né? Aí nós sabemos que a ordem para poder receber os valores que a empresa deve, em primeiro lugar, viriam os créditos trabalhistas, né? Nós, enquanto advogados exercendo o trabalho, nós também temos acesso a créditos trabalhistas. Vocês sabiam disso? O nosso trabalho, o nosso honorário, ele também é um crédito trabalhista que a gente pode executar, que pode ter uma preferência dentro de uma empresa com recuperação judicial. E isso é muito importante. E pela minha pequena experiência, gente, eu sou formado lá em 2020. De 2020 para cá, eu fiz as 3 pós-graduações que eu vim trazer conhecimento para vocês, mas a minha OAB é desse ano, é muito recente. Eu passei muito tempo trabalhando para advogados, e esse trabalho que eu exercia para advogados, eu vi a grande dificuldade de muitos advogados entenderem sobre o processo de recuperação judicial de uma empresa. O processo que eu digo é o administrativo, são os informes que essa empresa faz mensalmente, trimestralmente, enfim. Muitos advogados ficam presos àquela questão de análise sistêmica do TJ e esquece a esfera administrativa. A extrajudicial, as diligências extrajudiciais, o diálogo extrajudicial, a análise de documentos extrajudiciais, que trazem retorno também à nossa atividade profissional, né? E aí, crimes contra a honra, crimes previstos no Código Penal, em leis extravagantes, mas que, se você parar para pensar, como eu falei, né? Será que uma empresa que lesa um outro caso, o legal é que vou pensando, e é isso que eu quero que vocês sejam assim, que não enxerguem o direito econômico como uma caixa, consigam dialogar. Por exemplo, um outro cliente, ele tinha aquela licença de táxi para exercer. Aí ele vendeu o táxi e enfim, achou que era só vender o táxi, achou que não teria que solucionar o problema na prefeitura. Aí lá no ano de 2017, ele sofreu uma execução de um valor irrisório, assim. Mas aí, no ano de 2017 foi o débito. Em 2019 ele foi resolver, mas mesmo assim o valor era irrisório, era de cobrança de ISS. Aí ele fez um processo administrativo para poder dar a baixa. Tem lá bonitinho o processo administrativo dele de 2019, pedindo a baixa na matrícula, que estava vinculada a essa cobrança de ISS, e dando quitação aos débitos. No caso dessa prefeitura, a prefeitura de Maricá, não podia falar, né? Mas, enfim, esqueçam, é a prefeitura de uma outra cidade. E aí, a doutora Evelyn bota um pi aí, nesse momento. E aí, os processos lá dentro administrativos, eles são muito demorados. O que gerou cobranças de ISS no ano de 2019, 2020, 2021 foi executado. Aí chegou para mim. Naturalmente, pensa no tempo todo de juros, mora, honorários lá da PGM. E aí a gente se depara com isso e eu enxergo no primeiro momento. Olha só, ele sofreu execução na conta, a penhora na conta dele, mas ele não teve citação positiva de oficial de justiça, daquela boletinha dos Correios, nada. Então, como você defenderia seu cliente? E estou falando aqui de algo tributário, mas pensa no trabalhador autônomo que hoje não exerce nenhuma função específica, vive de bicos. Pensa
se esse tipo de conduta tributária da Procuradoria do município não gera para ele um problema em caráter extrapatrimonial. Entende? Então, qual foi a minha conduta nesse caso? Eu fiz um embargo de execução. Nesse embargo de execução, depois que houver o reconhecimento de que o débito já foi quitado lá atrás, que ele está sendo cobrado por valores que não são devidos, né? Depois, a minha ideia é fazer um processo de danos morais contra a prefeitura. Vocês não enxergam que esse problema tributário, que é econômico, que estamos falando da economia daquele município, mas estamos falando também da economia de um cidadão, de um pai de família, de um trabalhador, que esse problema de ordem econômica gera problemas para aquela família de ordem extrapatrimonial. Não é um problema econômico também, gente? Claro que é. Entendeu? E aí, por exemplo, nós vamos ter algumas legislações que elas são muito importantes dentro da seara do direito penal econômico. E aí eu quero chamar a atenção para vocês, da Lei 7.492, de 86, que trata sobre crimes contra o sistema financeiro nacional, a 8.078, de 1990, que trata sobre crimes contra a relação de consumo, a 8.137, de 1990 também, que fala dos delitos contra a ordem tributária, delitos contra a ordem econômica e delitos contra a relação de consumo também. Olha só, a interdisciplinariedade. Aqui a gente está falando de delitos contra a ordem econômica, ordem tributária e relações de consumo. Também temos a Lei 8.176, de 91, que trata sobre delitos contra a ordem econômica, também especificamente, e a tão famosa, né, Lei 9.613, lá de 98, contra a lavagem de dinheiro. Gente, e isso é muito interessante, eu queria que vocês tivessem ciência, porque toda vez eu termino os nossos encontros assim. O direito econômico, digamos assim, ele é recentíssimo. Eu falei de legislações aqui, onde a mais antiga data de 86. A CVM, por exemplo, ela foi criada, a CVM que eu falei para vocês, a Comissão de Valores que faz a regulamentação do mercado financeiro, ela é de 95. As primeiras grandes legislações assim que a gente vai enxergar, que vão começar a liberar a economia do Brasil, digamos assim, os setores que lidam com valores imobiliários, que lidam diretamente com a economia do Brasil, eles vão datar assim de 1994, 1995. É muito recente, gente, é 30 anos. 30 anos, infelizmente, nos dias de hoje, 30 anos acaba sendo nada, entendeu? E nós sabemos, né, de uma certa forma geral, assim, o nosso ordenamento jurídico, ele a nossa legislação é mater, né? Ela é de 88, mas o nosso direito penal ele é mais antigo. Então, quando falamos muitas vezes que precisamos de uma reformulação dentro do direito penal, é para que esse direito penal também abranja essas determinadas situações que o nosso ordenamento jurídico não fala. A gente vai buscar arcabouço em legislações de fora do Brasil, muitas vezes, para poder fazer as nossas. E por que isso acontece, a meu ver? A gente não está falando disso. A gente não está tratando a economia de forma séria, nem dentro do direito e nem dentro da esfera pública. Por quê? Porque falta você e eu. Falta nós, advogados, assumirmos essa missão e ocuparmos esses espaços. Aqui eu não estou falando necessariamente de ocupar cargos dentro do poder público como vereador ou prefeito ou nada nesse sentido, mas por que não? Agora, muitas vezes nós recorremos dentro da nossa carreira a concursos públicos. E por que não um concurso público dentro de um tribunal de contas, dentro de organismos financeiros da sociedade que, com o nosso conhecimento jurídico, podem
E com esse feedback, né, de entender um pouco mais sobre a ordem econômica macro e micro, nós podemos produzir, então, uma boa conduta dentro do ordenamento jurídico. Gente, pelo avançar da hora, eu gostaria de terminar aqui. Mas, claro, né, abrindo para perguntas, mas é um assunto vastíssimo, enorme, que a gente abordou nem 1%, com certeza. Ó, minha esposa entrando. E nem 1%. E com certeza a gente poderia falar muito sobre todas essas legislações, esses crimes, essas possibilidades, e talvez nos próximos encontros eu vá de fato começar a funilar esse conhecimento econômico para que a gente possa abordar diretamente mais os casos específicos, legislações específicas, crimes específicos, instituições específicas, mas eu preciso que vocês tenham, eu não posso deixar de enfatizar que, primeiro, somos advogados, somos profissionais do direito, estamos falando aqui da economia, mas sob a perspectiva do direito. Não estamos, em momento algum, abordando a economia no que ela é na sua econometria, por exemplo. Mas eu preciso que vocês tragam também esse conhecimento, para o estudo desse conhecimento, o feedback que vocês têm em outras áreas. Por exemplo, o nosso primeiro encontro foi para falar de direito imobiliário. Eu trouxe uma perspectiva de fundos imobiliários, fundos de investimento imobiliário. Na nosso último encontro, falando sobre direito bancário, a gente falou sobre direito do consumidor, a gente falou sobre muitas outras coisas. E agora, por exemplo, falando sobre direito penal econômico, a gente falou sobre direito tributário, direito do consumidor, direito do trabalho. Entenderam? Essa interdisciplinariedade é importante para o nosso estudo de caso. E com isso em mente, o estudo da causuística ele vai ficar muito mais simples. E, bom, abro para perguntas e agradeço desde já a oportunidade e a presença de todos. Por favor, meu amigo. Opa, obrigado, Luiz. Deixa então começar aqui com o meu modesto comentário. Bom, Luiz, primeiramente, muito obrigado por dispor do seu tempo ainda em horário, né, de trabalho e nos brindar aí com esses conhecimentos de uma forma muito clara, né, sobre essa contextualização do direito econômico e os crimes envolvidos, né? Você falou, assim, uma coisa que me chamou muita atenção foi a questão dos crimes contra a justiça trabalhista, vamos dizer assim, né? Sim. E falou de recuperação judicial, etc. Isso me remeteu a um caso concreto. Eu recebi, me permita rapidamente comentar, eu recebi uma consulta, um conhecido, né? Que a semana passada ele me contactou, me relatando um fato interessante, que até então, para quem milita na área trabalhista, é muito raro isso acontecer. Ele era um funcionário há mais de 10 anos numa empresa telefônica, vou citar um nome, a Oi, Sim. e a empresa, obviamente, é de conhecimento público, que ela está num processo de recuperação. Sim. Então, ele foi demitido dessa empresa agora, recentemente, salvo engano, no dia 10 de junho, e o mais interessante é que ele não é, vamos dizer assim, um funcionário comum, né? Ele é uma pessoa com deficiência, então tem um tratamento diferenciado. Com certeza. Me perguntou como que ficaria a situação dele na questão das verbas resilitórias pela situação da empresa. Então, ele me pegou realmente de surpresa, porque eu nunca havia tido um caso semelhante e não tinha uma resposta pronta para dar para ele. Sim. Então, pedi para ele alguns dias e eu fui correndo na 11.101 e busquei algumas informações. Depois fiz algumas pesquisas, identifiquei o plano de recuperação da Oi, né, que está rodando em São Paulo, né, na vara de recuperação empresarial. Sim. E fiquei chocado com o item, até imprimir a folha do plano,
em que está lá no item 4, que é da reestruturação dos créditos, que foram aprovados na Assembleia Geral de Credores, crédito trabalhista, que é na classe 1, uma carência de pagamento dos créditos trabalhistas para a classe 1, de uma carência de 180 dias após o trânsito em julgado do processo de recuperação judicial que está tramitando, se não me engano, na 27ª Vara Empresarial de São Paulo. Sim. E pior, após esse prazo, essa carência de 180 dias, um dia útil após, seria pago a primeira parcela das verbas trabalhistas dessas pessoas. Sim. Em 5 parcelas, ou seja, não é carência de 180, mas 5 parcelas mensais sucessivas, sem deságio de 5 parcelas. E aí, infelizmente, eu tive que dar essa notícia ruim para ele, e ainda estou amadurecendo a minha pesquisa para saber se o acordo com o sindicato aqui no Rio de Janeiro caminha junto com a decisão do sindicato de São Paulo. Então, eu ainda estou amadurecendo essa ideia. Mas foi um tema interessante, porque, como você falou, né, como que o funcionário, né, que está na parte mais fraca dessa relação, ele se protege disso. A lei está lá e ela é muito clara, mas uma empresa imensa como essa, gigante como essa, é claro que há fornecedores com milhares de dólares que estão ali envolvidos, enfim, investidores, é uma coisa difícil, assim, até de entender. Mas, na sua opinião, como que num cenário micro como esse, como que eu, como advogado, poderia defender, né, postular para esse meu cliente que está aparecendo agora, em detrimento das cercanias da lei de recuperação, da 11.101, né? Tá, ó, a meu ver, você não pode... não se pode achar menor do que o desafio. Você tem que aceitar o desafio. Cai para cima, porque você vai aprender fazendo muita coisa que vai te agregar em outras áreas da sua vida. Aceita o desafio. Segundo, eu iria para o mais básico. Vara de trabalho, a partir da vara de trabalho tentar ali ver o que vai, provavelmente em um determinado momento. A empresa deve fazer alguma menção ao processo de recuperação judicial e, muito provavelmente, se o juiz, que, graças a Deus, tomara que seja o caso, deu uma sentença muito boa, favorável para o seu cliente, isso vai gerar uma certidão de crédito e vai fazer com que você tenha que se habilitar lá no processo de recuperação judicial. Habilitando no processo de recuperação judicial, o seu procedimento vai ser de acompanhar com que o seu cliente entre naquela lista de credores e receber, mesmo com esse tempo muito longo. Então, isso é o mínimo que você precisa fazer. Agora, vamos às outras possibilidades. Como você bem falou, existe uma assembleia de credores. Aí você me pergunta, quantos advogados que você conhece já participaram representando o cliente dele numa assembleia de credores? Eu sou acionista de uma empresa. A Oi é uma empresa listada em bolsa. A Oi é uma empresa listada em bolsa que, como todas as empresas listadas em bolsa, não deu tempo de falar, mas uma dos uma das resoluções de Basileia, que aconteceu, se não me engano, a Basileia 3, foi que empresas começassem a informar, a trazer mais informações, que o mercado financeiro ficasse mais aparente, ficasse mais rico em informações. Porque antigamente era tudo muito obscuro, obnubilado, ninguém entendia muito. E a partir desses relatórios começou a se esclarecer um pouco mais. A gente traz isso para o nosso ordenamento jurídico. Aí, essa empresa que está em recuperação judicial, ao mesmo tempo ela está emitindo relatórios do funcionamento dela na Bolsa de Valores, mostrando sobre a saúde financeira, querendo informar aos acionistas, enfim. Olha que coisa discrepante. Aí me pergunta, quantos acionistas participam
das assembleias que essa empresa faz? Muito poucos acionistas, mas com certeza esses acionistas eles são muito maior aqui do que no processo de recuperação judicial. Porque muitas vezes quem participa do processo de recuperação judicial e tem interesse são advogados de, como você falou, de atrelados a conjunto de trabalhadores, gente. Do sindicato, né? Sindicato, isso aí. Advogados sindicalistas muitas vezes participam, sim, dessas assembleias. Mas e você e eu? Entende? Então, às vezes a gente recebe, pronto, eu vou contar um caso. Olha só, a empresa não era um credor trabalhista, não era eu, advogado, era um credor comum que ganhou um processo contra a empresa. Sabe como é que essa pessoa recebeu? Porque ela, em momento, um crédito de 600 mil reais. Sabe como essa pessoa recebeu? Porque ela não participou de um momento no momento desse planejamento aí da empresa, que ela teria a possibilidade de receber uma parte em dinheiro, ela acabou não participando e recebendo tudo em ações da empresa. 600 mil reais em ações da empresa. Mercado de capitais. Hoje uma cota vale R$ 1, amanhã vale 2, amanhã vale 50 centavos. Tá entendendo o problema? E tá entendendo o desafio? Sim, sim. Cara, a gente não tá falando sobre isso, entendeu? Agora, no seu caso, eu acho que, primeiro, fazer o básico. Processo trabalhista, se não conseguir receber na esfera do trabalho, certidão de crédito, se habilitar lá e acompanhar esse pagamento. Não fugir do desafio. Mas, a partir disso, começar a acompanhar e ficar craque no processo da OI, de recuperação judicial. Sabe por quê? Porque não é igual a outros processos de outras empresas de recuperação judicial. Mas quem faz esses processos são os escritórios de advocacia, que hoje ou amanhã pode ser você que esteja dentro deles, porque você sabe acompanhar um processo de recuperação judicial que muitos advogados não sabem. Olha a oportunidade que te gerou um cliente trabalhista e que hoje você vai falar que a gente está falando de uma empresa nacionalmente conhecida, né? Mas é uma empresa listada em bolsa e que muito provavelmente, aí eu adianto para vocês, muito provavelmente já está nesse processo, né? De ser dissolvida para as ações fazerem parte de outras grandes empresas e ela virar isso aqui, pequenininho. Talvez depois que acabe com o pagamento dos créditos, ela nem exista mais. Aí vai fazer aquele fenômeno que é muito comum no Brasil, que outra grande empresa envolvida em um grande esquema de lavagem de dinheiro fez, que é troca o nome. Entendeu? Troca o nome, conhece quem precisa conhecer e se mantém no mercado, ainda que numa escala menor. Perfeito, entendi. Agora, no dia 18/4, teve uma Assembleia Geral de Credores para deliberar vários itens, inclusive a prorrogação do próprio prazo de habilitação. Sim. Essa Assembleia está disponível no YouTube. Sim. E eu assisti algo de 1h30, 2 horas, e impressionante. A Assembleia era para começar às 9 horas, sofreu várias interrupções, suspensões, e à medida que os representantes dos escritórios de advocacia de cada cliente, PJ e PF, se manifestava, a Assembleia era suspensa, sem horário para retornar, e impressionante. Essa Assembleia ela foi suspensa ao final, mas ela deve ter levado, em média, umas 10 a 12 horas online, vamos dizer assim, né? Sim. Ela ficou um grande período na parte da tarde suspensa,
e retornou à noite. É uma coisa louca, é uma coisa impressionante você acompanhar uma Assembleia Geral de Credores. Eu não faço ideia de como seja os representantes dos escritórios, dos seus clientes, participarem fisicamente daquele evento, né? Sim. Deve ter uma logística para isso, é impressionante. Com certeza. Muito difícil a gente pensar nessa possibilidade da gente dedicar 12 horas para participar de uma assembleia, que a gente sabe que tem muita enrolação, etc. Mas, cara, a gente precisa ficar craque nisso, sabe? Eu sinto que existem lacunas dentro do direito que a gente não quer roer o osso, entende? A gente só quer comer a carne, mas e as possibilidades que estão ali que ninguém está enxergando? Porque vocês sabem, né? São advogados que estão elaborando esses instrumentos. Porque não a gente. Entende? Essa é a possibilidade. Por que não a gente aqui fazer um escritório e começar a captar esse tipo de cliente? Cliente falindo. Indo lá para a Bolsa de Valores, vendo o que está acontecendo, vender o nosso serviço aí de captação de recuperação judicial. São advogados, gente. Advogados que conhecem pessoas certas. A gente pode fazer isso também. Mas o conhecimento técnico sobre esse assunto, ele não tem ninguém falando sobre isso. Pelo menos ao meu redor. Eu espero que vocês tenham uma sorte melhor disso, né? E se tiver essa sorte melhor, por favor, me convidem para estar presente nesse network, porque eu acho fantástico essas discussões do direito que as pessoas falam muito pouco. Ouve-se muito sobre processo civil, processo do trabalho, direito penal, direito civil, enfim. Ouve-se sobre essa gama de assuntos. O direito é rica, mas e os outros, e as áreas que ninguém está falando, sabe? Mas eu acho que você tem que enfrentar o desafio, Antônio. Não pode fugir da oportunidade, não. Enxerga a oportunidade em tudo, principalmente a oportunidade de se desenvolver. Mais do que a oportunidade financeira, a oportunidade de se desenvolver. E a gente está aqui para te ajudar, meu amigo. Vamos aprender junto. Eu também não tenho todas as respostas. A minha resposta para isso é enfrenta o desafio. E vamos lá. O básico a gente sabe resolver, que é ter uma sentença favorável, uma certidão de crédito e habilitar num processo. Isso a gente sabe resolver. Agora a gente precisa resolver administrativamente, que é ler um relatório, participar de uma assembleia, enfim. Dar o nosso jeito, conversar com alguém. Das empresas que eu fiz recuperação de crédito, sabe como eu resolvia muitas vezes? Batendo na porta, indo lá ou ligando. Ligando ele pode me rejeitar, mas em 2 casos eu só consegui resolver porque eu fui lá, falei com a secretária chamou uma advogada que estava tratando do caso, que na verdade era uma estagiária estava cuidando de tudo, e a estagiária que trocou ideia comigo. Ela era advogada já, mas não tinha sido elevada ao patamar de advogada dentro do caso. Eu não posso falar as empresas aqui, mas em off a gente pode conversar. Muitas situações a gente resolve assim, gente. Diligente. Eu acredito que o advogado ele tem que ter 2 qualidades principais. A primeira é ser diligente. E a segunda é entender que ser advogado é solucionar problemas. A gente tem um problema, a gente não sabe solucionar, mas onde há vontade há um caminho. Eu quero resolver, os caminhos vão se abrir. A gente não pode fugir do desafio. E nem sentar e esperar, a gente tem que ser diligente. Perfeito, Luiz. Ainda que esse interessado a gente não feche um contrato com ele, mas para mim já é um case e vou buscar maiores informações, fazer pesquisas e como você falou, né? É um nicho muito grande que estamos diante aí e a gente não pode desprezar esses sinais aí, né? Sim. Tá bom. Muito obrigado, Luiz, pelos esclarecimentos. Um grande abraço aí. Opa!
Agora, pensando, né, amigos, sobre a esfera do direito penal, como que a gente penaliza uma empresa dessa? Será que essa empresa, não existe um processo penal contra essa empresa pelas más práticas desta empresa no mercado? Ou porque o detentor da ação penal é o Ministério Público, né? E será que o Ministério... Quantas... a gente já se perguntou sobre os processos que o Ministério Público faz contra essas empresas e qual é o resultado de muitos desses processos. Eu vou adiantar para vocês que muitos desses processos eles acabam voltando dinheiro para o Estado, tá? Muitas vezes uma prática, algo ruim que uma empresa, uma prática ruim de uma empresa no mercado, ela volta em dinheiro para o Estado. Por que não volta em dinheiro para você? Já pensou sobre isso? É muito interessante a gente pensar sobre essas desigualdades da relação social, né? Que a gente encontra, porque é o que a gente chama de crimes do colarinho branco, né? Quem é o beneficiário, no caso, né? Quem é a parte que acaba sendo a parte fraca da relação entre crimes do colarinho branco. Não fica muito evidente. Não é o cidadão médio. Passa despercebido, sabe? É como se fosse abafado. Mas a gente tem que desenrolar esse carretel, a gente tem que descobrir. Alguém sabe. Por que não eu e você? Gente, eu fiquei aqui caladinha, ouvi toda a aula, tá? É o que eu tinha dito, é um tema muito extenso, é importante ter essa parte teórica, introdutória, para que depois a gente ingresse na parte prática. Então, assim, não tem como a gente pular etapas. O tema, né, que foi abordado agora no final, da recuperação judicial, é um tema muito extenso, a gente já até gravou um vídeo falando sobre isso, sobre a possibilidade de habilitação, de recebimento de valor. Eu até já tinha informado que eu tenho um processo, depois eu vou compartilhar aí com vocês, porque a gente tem dois momentos da empresa, né? A empresa, eu até estava aqui pesquisando no momento aí que vocês estavam conversando, ela foi vendida em 2022. Então, a TIM, a Claro e a Vivo incorporaram a empresa, e aí a gente tem dois momentos aí da recuperação judicial da Oi. Eu até posso mandar para vocês a decisão que a própria Oi utilizou em um dos processos. Eu só tenho um processo dela que está agora em recuperação, que agora eu fiz realmente a habilitação. Mas é o que o Luiz falou, acaba sendo um processo que a gente aprende muito. Então, traz o conhecimento, porque foge totalmente da esfera de atuação de diversos advogados que não sabem atuar. É óbvio que tem que se cobrar por um tipo de ação dessa, não tem como se trabalhar para receber no êxito, porque é um processo que vai se demandar muito tempo, muita dedicação, tá? Então, isso é muito importante para ser esclarecido para o cliente desde o início. Eu só não vou mais estender mais sobre isso, porque o tema, se a gente deixar aqui, a gente entra à noite adentro falando. Mas é uma possibilidade, sim, de prosseguir, mas que vai te trazer, como o Luiz disse, diversos conhecimentos práticos, mas é claro que você não vai poder deixar de cobrar por isso, porque vai te demandar muita dedicação e tempo. Mas para você ver como o tema que o Luiz traz, ele trouxe para mim essa preocupação, porque essa parte introdutória, mas é essencial. Para que a gente possa dar passos mais à frente, a gente precisa realmente passar por esses momentos introdutórios, em que a gente vai ter base para mais lá na frente a gente analisar casos concretos e aí sim relembrar ou reassistir as aulas que já foram gravadas. Então, assim, Luiz, eu já te agradeço por isso, tá? Eu vou finalizar a gravação, mas a gente fica só um pouquinho aqui para a gente finalizar. Agradeço a todos aí que estão participando, as pessoas que vão assistir depois que no nosso canal. Então, pode deixar comentário, sugestão no nosso canal, que sempre a gente tenta responder todas as dúvidas que são apresentadas, tá bom? Agradeço aí a todos a participação.